noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos mostrar que nós temos vender nosso sangue. Boa noite, gente. Eu sou Camila França, também representante do Brasil 247 aqui em Salvador, Bahia, como eu sempre falo, meu país. Vocês que assistem ao Giro das 11, eu sou apresentadora do Giro das 11, também editora do Brasil 247. E é um prazer imenso participar do Brasil 247, esse veículo, né, não só a TV, mas também como o site, o nosso site, que tem essa diversidade e essa representatividade, né? Temos representantes em todas as regiões, quase todas as regiões, ainda falta o norte, viu? Falta o norte. Quase todas as regiões do país, mulheres pretas, homens pretos, mulheres não negros também, e todas essas pessoas que compõem a nossa sociedade. Então, é uma alegria imensa fazer parte da comunidade 247, e eu gostaria de falar para vocês que eu estou aqui representando o 247 há cerca de 4 anos, vão fazer 4 anos que eu estou no Brasil 247, e sou essa ponte do Nordeste, Bahia, com a nossa comunidade em todo o Brasil, com a TV 247 e também com o nosso site. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês, né? Com a audiência, logicamente, no Giro das 11, viu? Mas no Bom Dia eu tenho que vender meu peixe, né? Estou aqui na frente do chefe, mas tenho que vender meu peixe. Então, a gente conta com a audiência de todos vocês e a participação também na construção, né, da nossa programação, tanto de toda a programação da TV 247, além do Giro das 11, Bom Dia, qual Léo apresenta, Boa Noite, enfim, toda a nossa programação. E com pautas também que vocês puderem sugerir para nós, isso é muito importante. Então a gente sente essa necessidade de termos pautas da nossa Bahia, do nosso Nordeste, no Brasil 247, na TV 247. Algo que eu defendo bastante é que a gente paute também o Nordeste nos nossos veículos. Então, quero agradecer imensamente e mais uma vez vamos demonstrar aqui para Léo e para o Pepe que a Bahia é vender. Vamos lá, gente! Boa noite, gente. Já vou dar uma palavrinha um pouco mais detalhada, mas antes de começar eu queria agradecer ao professor Penilton e chamá-lo aqui para fazer uma saudação em nome da universidade. Muito obrigado por ter esse espaço. Obrigado, Léo. Primeiro é necessário, nós só queremos dar as boas-vindas ao Léo, ao Pepe, agradecer imensamente aqui a Camila, que nos ajudou aqui nessa organização toda, o professor Jonas Vasconcelos, que é a nossa universidade, da Faculdade de Direito, está aqui também compondo a mesa. Agradecer a todos vocês, a Universidade Federal da Bahia, esse espaço do debate, da discussão e da contra-hegemonia, do debate plural. Então, muito obrigado por terem vindo, considerem que a universidade estará sempre de portas abertas para esses debates. Sejam bem-vindos. Obrigado. Quero saudar aqui a presença do João Pedro, nosso desenhista, embaixador do Autista. João Pedro vai dar uma palavrinha no final, mas eu quero chamar também o deputado Robson Almeida, grande parceiro do 247, da TV 247, para fazer uma saudação aqui ao público, em nome de todos. Obrigado, Robson. Boa noite. É uma alegria, eu quero saudar aqui o Leonardo, especialmente ao Pepe, ao Jonas, que vieram presencialmente contribuir para uma reflexão muito importante dos tempos que nós estamos vivendo. Eu sou testemunha do nascimento do 247 e sei da importância que ele tem hoje para um amplo espectro político, ideológico, para praticar um jornalismo plural, um jornalismo que tem um lado, um jornalismo que busca furar a bolha das famílias que dominam a mídia corporativa no Brasil. E essa iniciativa de fazer esses debates presenciais
também contribui para esses momentos de encontro que eu sei que hoje várias gerações, as novas, as médias, as velhas gerações estão se encontrando para, nesse auditório icônico da luta política democrática aqui na Bahia, fazer uma importante reflexão. Mas eu não poderia deixar de pedir a você, Leonardo, aos organizadores, para a gente fazer uma singela homenagem a um dos nossos, que foi no dia de ontem, João Henrique Coutinho, militante, comunista, preso e perseguido pela ditadura militar, professor, fundador do PT, ativista, socialista, e que nos deixou. Então eu pediria um minuto de silêncio para a gente homenagear a memória de Joãozinho, esse grande e querido companheiro que não está entre nós fisicamente, mas a sua luta e a nossa luta por uma sociedade socialista vai continuar. Joãozinho, presente. Joãozinho presente, obrigado. Pelas palavras. Antes de passar para o professor Jonas e para o Pepe também, que vai fazer a conferência, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Muitos se esforçaram, sei de um casal que veio de Maceió, quero agradecer a presença aqui também. Dizer que essa aula vai ser gravada e retransmitida na TV 247, a gente vai fazer ampla divulgação. E só para estimular, antes quero saudar também a André Jacobina, grande comunicadora aqui da Bahia, aluno da universidade, amigo nosso. Antes, queria só fazer uma breve reflexão, falava com o Pepe sobre isso. Hoje completam-se 50 anos da Revolução dos Cravos, né? Momento importantíssimo na história universal. Ontem eu vi o presidente de Portugal falando da importância da reparação, né, em relação à escravidão. Salvador é a principal cidade negra do Brasil, a principal cidade negra fora da África. Então, fundamentais essas palavras, não só de reparação por parte de Portugal, mas também por parte do Brasil. Então, essa é a primeira lembrança. Falando também sobre 50 anos, nesse ano vamos completar 50 anos das relações Brasil-China, grandes eventos pela frente. No final do ano, na cúpula do G20, com a presença do presidente chinês Xi Jinping aqui no Brasil, grandes celebrações serão feitas, né? E esses 50 anos são muito importantes. A gente estava refletindo por que houve o golpe militar de 64 no Brasil. Em 61, o presidente João Goulart vai à China, e aí os militares dizem, não, foi a China, não pode voltar, não pode tomar posse. Aí inventam o parlamentarismo, nessa solução ali vem o golpe de 64, toda a escuridão no Brasil. Quando, em 74, alguns anos depois da viagem do Nixon à China, os militares brasileiros enxergaram uma oportunidade para que o Brasil, então, abrisse relações com a China. E aí o que aconteceu, né? Veio a globalização. Com a globalização, o que se dizia? As indústrias têm que buscar custos de produção mais baratos, tinha gente no Brasil que inclusive falava que as indústrias teriam que ser exportadas para a China. O que aconteceu, por exemplo, com a indústria automobilística? Ela foi saindo do ABC paulista, a Ford saiu do ABC e veio para a Bahia. E aí depois a Ford, mais recentemente, saiu do Brasil, né? E a gente está vivendo aqui na Bahia essa substituição, né? É muito sintomático para a gente enxergar e entender o declínio do império e a ascensão do mundo multipolar, o que acontece na Bahia, né? Onde uma fábrica, que seria a fábrica da Ford, se torna a fábrica dos carros elétricos dessa montadora chinesa que é a BYD. E muitos outros investimentos vão vir.
né? Mas essa dinâmica, esse conflito entre império e a nova ordem internacional está muito presente. A gente está vivendo, inclusive, eu encontrei um professor que falou sobre o momento da China, né, que é esse momento de trazer produção mais próxima dos centros de consumo. Eu acho que isso vai ocorrer cada vez mais e a Bahia vai se beneficiar muito disso. Mas não queria falar muito, queria mais agradecer aqui a participação de todos, a presença. Vou passar para o professor Jonas fazer uma reflexão inicial e a gente passa a palavra, então, para o Pepe. Obrigado a todos. Valeu, gente. Muito obrigado, Carlos Leonardo. Boa noite a todos e a todas. Queria não só agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui participando dessa atividade, mas também de início já fazer um registro, né, que eu estaria aqui hoje com a professora Elza Cachete, que infelizmente, por problema de saúde, ela não pôde estar aqui presente, mas mandou todos os abraços para o Pepe, para o Leonardo, para toda a equipe 247, e eu estou aqui então com um duplo desafio de, óbvio que não substituir, porque a professora Elza é insubstituível, mas estar aqui tentando contribuir com a atividade hoje, né? Infelizmente com a ausência dela, mas por motivo altamente justificado. Um outro registro, né, que eu gostaria de fazer é que esse evento, né, titulado O Brasil e o Mundo Multipolar, ele ocorre em uma semana muito especial. Uma semana em que a nossa Universidade Federal da Bahia está repleta de atividades debatendo o Brasil e o mundo, né, congregando diferentes olhares, diferentes perspectivas, para a gente tentar entender os desafios que enfrentamos, né, nessa conjuntura de crises e de aparentes mudanças sistêmicas. A título de exemplo, na terça-feira agora, a gente teve uma atividade acadêmica internacional muito importante para discutir o BRICS e o papel do Brasil junto ao BRICS, aqui na nossa universidade. Desde ontem até sábado, a UFBA também está sediando o 3º colóquio de Relações Internacionais e Marxismo. Ou seja, né, esse evento aqui com o Pepe Escobar é organizado pela TV 247, vem em muita boa hora, né? Não só pela relevância do tema proposto, mas também pela qualidade do nosso convidado especial. Então, feito esses registros, né, queria destacar que é um evento que claramente está sintonizado com a tradição democrática e emancipatória aqui da nossa universidade, né, que sempre busca, a partir de diferentes olhares, diferentes perspectivas, tentar entender a articulação entre o local e o global, o nacional e o internacional. Temos aqui como uma das grandes referências intelectuais, certamente foi o professor Milton Santos, né, que é uma referência nesse espírito crítico. E, como já bem lembrado também, aí se me permite só reforçar o registro, viu, meu caro Leonardo, que é a data de hoje, né, de 50 anos da Revolução dos Cravos. Uma revolução que deve ser lembrada pela sua importância, na medida em que ela nos lembra, né, de como a força popular organizada é capaz de derrotar regimes autoritários e também de construir um horizonte de um mundo novo, né? Um horizonte de um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, que parece que é um pouco muito diferente do horizonte que a gente tem hoje nesse mundo tão conflituoso, com tantos desafios, e justamente por isso temos aqui hoje a oportunidade de ouvir o Pepe Escobar, né, que vai nos ajudar aqui com as suas análises, para a gente também tentar entender um pouco os desafios desse mundo. Pepe, que é uma pessoa que é bastante conhecida aqui entre nós, né, então dispensa maiores apresentações, mas ele que é um jornalista, um colunista, um analista muito destacado, muito importante, atuante aí em diversas mídias mundo afora, e que temos aqui hoje a oportunidade de estar presencialmente na nossa Universidade Federal da Bahia para poder ouvi-lo. Bom, então sem mais delongas, né, porque meu papel aqui não é de debater, eu falei mais cedo, meu papel é de perguntar, né? Então, para a gente ouvir o nosso convidado, o Pepe, eu queria, a título de uma pergunta inicial, queria colocar para o Pepe, né, que eu vejo, tudo indica, né, Pepe, que a gente está vivendo um momento
muito especial e delicado, né? Onde há uma convergência de múltiplas crises, né? Seja pelo acirramento de conflitos bélicos ao longo do mundo, né? A guerra na Ucrânia, a guerra contra o povo palestino, crises econômicas, crises sociais, crises ambientais, também crises de horizontes emancipatórios, de alguma maneira parecem estar presentes aqui nessa situação, né? Então, faz sentido, Pepe, minha pergunta inicial aqui para te ouvir é: como é que você vê essa situação internacional, seus caminhos, seus descaminhos, e qual seria, né, se puder, o papel do Brasil nessas circunstâncias, né? Agradeço, e essa é uma pergunta para iniciar o papo. Antes de passar para o Pepe aqui, o que tem a ver com a sua pergunta, ele falou assim: Léo, ontem eu tive um sonho apocalíptico, então eu vou passar para o Pepe falar sobre como ele está vendo o futuro. Bem-vindo, Pepe Escobar, na Bahia. Que dia é hoje? Se você me der 10 dias, eu respondo sua pergunta. Aliás, mais, porque profissionalmente é a história da minha vida, pelo menos os últimos 10 anos, mais dos últimos 10 anos. É o que eu faço todo dia, basicamente. Inclusive sem dormir. É o que eu penso, é o que influencia os sonhos, quando você pensa de manhã. Bom, eu estou há 24 horas em Salvador e, vindo para cá, eu falei, eu devia largar tudo e ficar aqui pelo menos um mês. E isso não é relações públicas, não, é o que eu senti mesmo. Primeiro porque eu não venho a Salvador, a Bahia, há muito tempo. Segundo porque, chegando aqui, logo nas primeiras horas, eu vi que um dos nós e um do sul global e da maioria global mais importantes nos próximos anos e décadas é aqui. Terceiro, porque eu comecei a ouvir algo que eu não estava acompanhando, porque para mim é tão remoto, a China na Bahia. E como a China escolheu a Bahia como um dos seus nós privilegiados. Para mim, essa é uma informação nova. Se vocês me perguntarem sobre o Quirguistão, eu sei tudo, mas eu não sei da China na Bahia. Então, é você voltar na verdade, no fundo, o que a gente sempre é durante a vida. Nós somos estudantes, né? A gente passa a vida aprendendo. A gente aprende sobre o mundo, aprende sobre nós e aprende sobre a nossa relação com o mundo. E é muito legal chegar aqui e você descobrir algo que você não conhece e que te dá vontade de imergir, pelo menos durante um mês. Depois, evidentemente, 10 dias para responder a pergunta. Bom, eu não sei nem por onde começar para a sua pergunta, porque eu vou dar a fórmula mais direta possível, que tem a ver com a Ucrânia. Readaptando o Gramsci, né? Que a velha ordem morreu. A velha ordem já morreu. Quem faz a velha ordem não sabe, mas essa ordem já morreu. A nova ordem está surgindo, está sendo parida, engendrada, mas é um processo extremamente complexo. Então a gente está no interregno, o reino dos monstros. Nesse reino dos monstros tem, sem caracterizações de Hollywood, evidentemente, existe digamos, uma espécie de monstro que faz uma supervisão geral, como a gente conhece bem, que é o sistema montado em torno do poder hegemônico. Você sabe muito bem como funciona. E todos os seus tentáculos, né? É como se o monstro fosse uma medusa transgênero, com vários tentáculos, especialmente no Ocidente, mas também no resto do mundo e no Sul global, controlando as elites compradoras, controlando os quintas colunas, controlando os infiltrados, usando a política fundamental do império, que é dividir para reinar. Mas
o que aconteceu, especialmente nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 2 anos e meio, foi a emergência do contrapoder, que é o que a gente não tinha desde o 11 de setembro. Quando aconteceu o 11 de setembro, e tendo em vista o poder extremamente desmesurado de fabricação de narrativas do Império, a narrativa global era de que esse era o século da luta contra o terror, entre aspas, cunhada por eles mesmos. Ou seja, o planeta demorou pelo menos 2 décadas, um pouco menos de 2 décadas, para perceber que essa era uma guerra do terror. Porque o que o Império estava organizando eram diversas declinações de terror para lidar com um inimigo que eles designaram arbitrariamente, que na época eram grupúsculos extremistas, sub-islâmicos, ou que estavam usando o Islã em benefício de agendas. E, na verdade, o que estava acontecendo era uma espécie de... A legião estrangeira extremista do Império começou a ditar as regras do jogo. Então, se vocês fizerem uma volta até o início do milênio, era basicamente a democracia, entre aspas, americana contra uma coisa que se chamava Al-Qaeda, que na verdade foram eles que inventaram, no fundo. A Al-Qaeda é um fenômeno extraordinário que eu aprendi desde a gênese da Al-Qaeda, como se desenvolveu, no Paquistão. Quando eu comecei a ir ao Paquistão, já no ano 99, 97, 99, especialmente 2000, quando os talibãs estavam no poder no Afeganistão. E, evidentemente, você vai pelo Paquistão, você vai para as áreas tribais, você espera para conseguir uma permissão, e aí você chega ao Afeganistão. Nesse interregno, eu tive, na verdade, o privilégio de ter uma série de contatos nas áreas tribais, e como eu era um OVNI, literalmente, né, eu era um sul-americano escrevendo para uma publicação asiática, que para eles era o máximo do exoticismo. Né? E eles gostaram, e criou-se um laço. Então eles me contaram, na verdade, vocês imaginam uma cena que parece um documentário, um excelente documentário antropológico. Você está sentado numa casa de chá em Peshawar, que é digamos, a Roma islâmica, né? E rodeado de pastores, de imãs, de business, líderes de business, e evidentemente, e era complicado, porque em muitos casos eles traduziam do pashtun para o urdu e do urdu para o inglês. E aí eles tinham que traduzir as minhas perguntas do inglês para o urdu, para o pashtun. Mas foi nessa, digamos, festa móvel, não em Paris, mas em Peshawar, que eu aprendi toda a história da Al-Qaeda contada por quem viveu na frente. Eles me contaram dos líderes, eles me contaram quando Osama Bin Laden chegou, eles me contaram como essa legião estrangeira de árabes se desenvolveu durante a Jihad no Afeganistão nos anos 80. Ou seja, um estrangeiro ouvindo isso é um privilégio enorme. E eu demorei muitos anos para perceber como isso finalmente me deu uma visão global do que depois seria uma guerra do Império, usando tudo isso que eles manipularam desde os anos 80. O que? Está falhando? Poxa. Isso aqui. Esse falha? Não, esse não falha, né? Bom, alô? Ok. Bom, então eu acho que o outro estava melhor, vocês não acham? Alô? Esse não falha. Bom, então, voltando ao início do milênio, o planeta inteiro foi obrigado a, no fundo, engolir
de que a democracia americana estava salvando não só o Ocidente, mas o mundo como um todo, desses grupúsculos extremistas, fundamentalmente de um grupúsculo extremista que ameaçava desabar com a civilização ocidental e com o mundo como conhecemos. Então demorou alguns anos para a gente começar a perceber que tudo isso era uma fabricação também. Era mais uma narrativa do Império. O Império é excelente para fabricar narrativas. Neste interregno, e é sempre bom lembrar o que está acontecendo nos anos 2000, a Rússia e a China estavam com duas agendas completamente diferentes e em silêncio. De um lado, a Rússia estava se reconstruindo do desastre dos anos 90, da era pós-soviética, e a China crescia 7, 8, 9, 10, 12, 14% ao ano. E se industrializava a uma velocidade absolutamente espantosa. Isso durou mais ou menos um pouco menos de uma década, de 2001 até 2008, 2009. Em 2008, final de 2008, vocês devem lembrar, foi a eleição de Obama, que o mundo inteiro achou que era o salvador. Então não havia mais aqueles neocons dementes em Washington, que inventaram justamente esta guerra contra o terror, que era uma guerra do terror, e aquele negócio chamado Al-Qaeda estava se desmilinguindo, literalmente, pelo mundo. Tinha umas derivações. Ah, tem no Iraque também. Ah, tem no Nordeste da África. Ah, tem ali na fronteira do Brasil com o Paraguai. Eles inventaram esse mito. Eu lembro que em 2006, eu fui em Ciudad del Este para procurar Al-Qaeda. Obviamente eu não achei nada. Eu achei um monte de comerciantes libaneses super espertos vendendo sonitrínico. Aí eu perguntei, cadê a Al-Qaeda? Imagina, não tem nem, imagina. Tem uns árabes ali aquele negócio lá, Dubai, sei lá, que eles vêm aqui no cassino e ganham um monte de dinheiro. É a única coisa que tem. Mas, na cabeça do Império, tinha uma base na Tríplice Fronteira e eles iam desestabilizar a América do Sul inteira baseados na Tríplice Fronteira. Ou seja, ninguém nunca os bate em termos de inventar narrativas, né? Quando entrou Obama, todos nós, e eu inclusive confessei publicamente como um dos maiores erros da minha vida profissional, como todo mundo na época, ele nos enganou todo mundo. O primeiro ato institucional de política externa do Obama foi aumentar a guerra no Afeganistão. Ele convocou mais soldados, mais tropas e encomendou mais armamentos para o complexo industrial militar no Afeganistão. Isso foi em janeiro de 2009. A gente começou a olhar em volta e falou, de repente isso vai ser pior do que veio antes. Foi exatamente o que aconteceu na sequência. O governo Obama, entre aspas, cujo vice-presidente é essa coisa que não consegue lembrar, nem consegue ler um teleprompter, literalmente, que está na Casa Branca hoje, foi um governo basicamente de guerreiros e contra tudo. Tinha uma época que eles estavam envolvidos em 7 guerras ao mesmo tempo. 2 declaradas e 5 subterrâneas, laterais. O que estava acontecendo de novo do outro lado? Mesma coisa, a Rússia continuava a se envolver, o Putin já tinha avisado ao Ocidente e especialmente aos europeus em 2007, olha, essa história de mundo unilateral, a gente não concorda com essa história, nós temos outras ideias, nós temos que sentar e fazer uma redivisão de tudo o que está acontecendo desde a queda da União Soviética. Imediatamente começaram a taxar de um novo Hitler, aos poucos. Isso demorou vários anos até se solidificar como... Porque na época tinha vários outros novos Hitlers, né? Inclusive Gaddafi. Então, acabou o novo Hitler Saddam Hussein, foi enforcado, inclusive por organização americana, o novo Hitler surgiu imediatamente Gaddafi. Por quê? Porque ele queria desdolarizar, porque ele queria fazer uma União Africana, porque ele queria fazer uma nova moeda na África, porque ele queria expandir o desenvolvimento interno da Líbia para o resto da África,
porque todo mundo na África estava comprando a ideia, então não pode, esse não pode, é o novo Hitler. Os chineses estavam olhando tudo aquilo e falaram, nós temos que inventar uma coisa diferente, mas nós ainda não sabemos o quê. A gente está falando de 2010, 2011. O Império, em 2011, inventou algo porque eles estavam pressupondo que os chineses, mais cedo ou mais tarde, iam estar muito poderosos. Eles não sabiam até que ponto. E eles inventaram um negócio que eles chamaram de pivô para a Ásia. Adivinha quem roubou essa ideia, o conceito? Hillary Clinton. Essa ideia foi inventada dentro do Departamento de Estado por um funcionário do Departamento de Estado. A Hillary Clinton roubou, fez um artigo gigantesco na revista Foreign Affairs, dizendo, agora nós vamos fazer um pivô para a Ásia e o nosso pivô vai se ancorar no Afeganistão. Qualquer um que sabe ler um mapa, sabe o mínimo de história do Afeganistão, e sabe o mínimo de história de como o Afeganistão é o famoso cemitério de impérios, você não vai basear uma política externa numa situação num país e numa região e numa etnias tão voláteis quanto no Afeganistão. Foi exatamente o que os americanos achavam que ia funcionar. É como se eles pensassem, vamos fazer uma rota da seda, mas vai ter que passar tudo pelo Afeganistão porque a gente controla. Essa é a diferença. Os chineses olharam aqui e falaram, não, a rota da seda é nossa. A gente tem rota da seda desde o século II a.C., com várias declinações. A gente comerciava com os persas, com impérios nômades, por vias interpostas com Roma, etc. Vamos nós fazer a rota da seda nova. E foi exatamente o que eles fizeram. O Ministério do Comércio começou a estudar o que fazer, fizeram à la chinesa relatórios do tamanho do Himalaia, justamente, e foi parar um desses na mesa do Xi Jinping em 2012, logo depois que ele assumiu o poder. Ele leu e falou, que maravilha, eu tenho a minha política externa para o resto do século. Ou seja, não era só um projeto geoeconômico de ter novas relações econômicas pelo mundo, mas era uma declinação da política externa chinesa e de soft power chinês também, e de vender a China para o planeta inteiro, quando a China já estava começando a comerciar seriamente já com grande parte do planeta. Então, essas datas são importantes, entre 2001 e 2011 e 2012, desculpa, e 2013, que foi o lançamento oficial das rotas da seda. O Brasil ainda não é um membro oficial das rotas da seda, né? Mas em menos de 24 horas em Salvador, eu já percebi que na cabeça dos chineses, a Bahia está na rota da seda, ainda que não formalmente. E isso foi, para mim, foi a informação mais extraordinária, na verdade, dessa minha viagem, que começou há uma semana atrás. Eu não esperava isso. E é isso uma das coisas que eu quero entrar mais fundo, inclusive perguntar a vocês todos, acadêmicos e não acadêmicos, como é essa interação da China com a Bahia. Bom, então, em 2013 a gente tinha Xi Jinping vai ao Cazaquistão, fala, olha, vai ter um monte de corredores comerciais, essa vai ser a rota da seda terrestre, e vai ter uma rota da seda marítima, que é o que eles faziam. Imagina, fizeram isso durante séculos. Até mais ou menos o século XV, quando eles se retraíram de novo. 15 por 16, quando eles começaram a se retrair de novo. E os russos, enquanto isso, estavam ainda no processo de saneamento da Rússia. Só que o Império, ao mesmo tempo que ele estava fazendo um pivô para a Ásia, ele estava fazendo um pivô subterrâneo para a Ucrânia. Porque estava estabelecido, desde o final dos anos 90, na verdade, via o Brzezinski, quando ele escreveu o seu famoso livro O Grande Tabuleiro, publicado em 1997, que o ponto fraco para desestabilizar a Rússia era a Ucrânia. Era a Ucrânia, exatamente. Mas isso teria que ser um processo a longo prazo e implicaria, evidentemente, um processo de desestabilização progressiva. E isso, na verdade, isso não começou em 2014, quando teve, na verdade, o golpe de Estado em Kiev. Começou muito antes, começou entre 2011 e 2012.
em subterrâneo. Enquanto eles ficavam falando, o nosso pivô é para a Ásia, para Afeganistão, não sei o quê, o que estava acontecendo importante mesmo, subterrâneo, um monte de dinheiro que eles estavam jogando na Ucrânia, em todos os sentidos. Comprar oligarca, como é que chama? Armas para milícias, etc. E controlar o sistema inteiro, político, econômico e militar. Isso estourou em 2014. Então vocês veem que essas datas são importantes, né? 2011, 12, 13, 14. Tudo que aconteceu nesse período determina o que está acontecendo agora. Fundamental. 2014 tem o Maidan, os russos tomam o choque do golpe, mas na hora, como eles já estavam esperando alguma maquinação, eles perceberam que o golpe em Kiev não era o objetivo final. O objetivo final era uma expansão da OTAN. E essa expansão da OTAN era capturar a base russa no Mar Negro em Sebastopol. E só um país soberano com um sistema de inteligência de primeiríssimo nível, como os russos têm, seriam capazes de identificar qual é o jogo maior dentro do joguinho e tomar uma atitude em tempo recorde para impedir que isso aconteça. Foi exatamente o que eles fizeram. Eles mandaram o que a gente chamava na época de polidos homens verdes, que eram, na verdade, soldados russos com roupas de exército, mas muito bem educados, para um lugar onde eles já mais ou menos controlavam, porque havia um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia administrava a base russa em Sebastopol, na Crimeia. Chegaram lá, o sistema de defesa que era russo foi reforçado e propuseram à população local um referendo. Vocês querem ficar com esses que deram o golpe em Kiev ou vocês querem, digamos, uma independência formal? E 97 a 98% votou não, nós não queremos Kiev. Nós queremos a proteção de vocês. E isso foi a razão de praticamente toda a demência da OTAN nos últimos 10 anos, que está culminando agora, com o fato de que eles, mesmo perdendo a guerra na Ucrânia agora, no terreno, que é algo que eu vi com os meus olhos em fevereiro e março desse ano, em 2 viagens que eu fiz ao Donbass, e falando com comandantes militares, os caras me explicando o que estava acontecendo no front, etc. Eles continuam achando que, como diz o secretário-geral da OTAN, não, imagina, temos que, no máximo, 2% do PIB, 3% do PIB, 4% se for, continuar mandando armas, etc. Claro, porque não são europeus que estão tecnicamente lutando na Ucrânia. São ucranianos que estão sendo dizimados por uma guerra por procuração americana e da OTAN contra a Rússia. A bucha de canhão são os locais. O país que está sendo dizimado é a Ucrânia. Não é ninguém na Europa Ocidental. Não é um membro da OTAN. Então pode. São os expendable, né? Como se diz? Expendable. Dispensáveis. Isso, exatamente. Dispensáveis. Desculpa. Os dispensáveis. É que eu estava lembrando dos deploráveis da Hillary Clinton. Porque se aplica a mais da metade da população americana. Então, mais da metade da população americana é deplorável. Todo o resto é dispensável. E isso entra todo mundo, não é só a Ucrânia. Parece brincadeira, né? Mas é assim que o establishment americano vê o mundo. Literalmente. O outro só existe se ele é subordinado. O outro, como um todo, no sentido do Lévi-Strauss, não tem igualdade com a nação dispensável, entre aspas, definição deles mesmos, ou do excepcionalismo americano, definição deles mesmos. Eles sempre autodefinem, e eles excluem que outros o definam. Por isso que quando eles veem o sul global se autodefinindo, nós somos o sul global, nós somos a maioria global, e nós queremos um mundo multipolar. Na cabeça do establishment americano, tudo isso é anátema. Não pode existir de maneira nenhuma. Bom, então estamos em 2014.
Alguém está interferindo nesse microfone. Haverá um agente da CIA nesta sala. Bom, a maneira como nós chegamos ao que nós estamos vivendo agora tem dois acontecimentos absolutamente chave. Um é quando a liderança russa mais uma vez entendeu que o jogo não ia ser contido apenas naquela fronteira do Donbass. Os ucranianos de um lado e as milícias de Donetsk e Lugansk do outro. Não, era muito mais sério. O jogo sempre foi a OTAN avançar cada vez mais para as bordas da Rússia e, usando o exército ucraniano, chegar literalmente às margens da Federação Russa, sem contar, inclusive, o Donbass. E foi exatamente isso que foi decidido, foi examinado e decidido por Putin e pelo Conselho de Segurança russo no fatídico mês de fevereiro de 2022. Muito importante. Teve um encontro fundamental no início de fevereiro entre Putin e Xi Jinping, em pessoa. O que aconteceu foi algo extraordinário. Basicamente, Putin explicou: olha, vai rolar um provável mini-genocídio no Donbass. Tem 100 mil soldados ucranianos na fronteira com armamento da OTAN até os dentes. Eles vão querer invadir Donetsk e Lugansk. Eles vão matar praticamente todo mundo, são russófonos, é nossa gente, nossa etnia. Eu não posso deixar que isso aconteça, senão vai ter na verdade, vai ter uma contestação de massa dentro da Rússia. Eles estão forçando a minha mão, e dessa vez eu não posso recuar. Não é que Xi Jinping endossou, Xi Jinping entendeu, do ponto de vista não só de Xi Jinping, como da elite chinesa política e de business, guerras são péssimas para business. Xi Jinping deu essa posição para Vladimir Putin. Ok, eu entendo. Inclusive, você sabe que essa guerra não é só contra a gente, essa guerra é contra você também, né? Se tiver uma guerra aqui, você que usa, por exemplo, a Transiberiana lá em cima, a Ucrânia um pouco mais embaixo, os seus corredores da sua rota da seda vão terminar sendo cortados. Mas como os caras, o Xi e o Putin, estavam desenvolvendo uma relação estratégica e uma parceria ao mais alto nível, eles podem sentar na mesma mesa e discutir francamente um problema que inclui uma decisão que nenhum dos dois gostaria de tomar. Mas essa decisão foi impulsionada pela agenda do Império, da maneira como a OTAN é organizada, como o fato de que os russos tentaram tudo para sentar na mesma mesa com os americanos e com a OTAN e fazer uma redistribuição da segurança em toda a área, Europa Ocidental, Europa Oriental, espaço pós-soviético, tem inclusive um nome formal para isso. É indivisibilidade de segurança. Eu sei, parece um calhau, né? Mas é a tradução exata do que eles estavam querendo discutir. Eles mandaram 2 cartas seríssimas para Washington e Bruxelas. Teve o que a gente chama de não resposta à resposta. Na verdade, os caras não falaram nada, falaram, não estamos interessados. E os russos falaram, escuta, se a gente não discute isso, mais cedo ou mais tarde vai ter um choque direto. Não interessa. A administração do cadáver da Casa Branca e os seus caras em volta não deram um pio. O que eles estavam fazendo? Eles estavam preparando justamente essa ofensiva com a retaguarda, mas não tão retaguarda, da OTAN no Donbass. É o que a gente era a situação em fevereiro de 2022. Porque aí, isso é uma coisa que eu só aprendi depois em Moscou, mesmo a partir do ano passado. Por que eles não fizeram isso em 2014?
Simples, porque a Rússia não estava preparada. Eles sabiam que se eles fizessem o que eles fizeram em 2022, eles iam ser cortados do SWIFT na hora. O objetivo era o mesmo, destruir a economia russa em questão de alguns meses. O exército russo não estava preparado para o que seria uma guerra continuada e ultra barra pesada com um exército ucraniano armado até os dentes pela última geração do que a OTAN tem, que não é grande coisa, mas de qualquer maneira é um exército temível, né? E ia ser muito difícil explicar para o sul global também a lógica russa. Então, essa decisão, na verdade, maturou para Putin e para o Conselho de Segurança de 14 de 22. O que demonstra para vocês como é uma das decisões mais fatídicas desse século. Porque é a decisão que começou a virar mesmo o jogo no mais alto nível entre o império que é capaz de tudo e acha que pode escapar de qualquer coisa mudando as regras que eles fazem, e tem um contrapoder que fala, olha, acaba aqui, nós somos o contrapoder e nós vamos determinar a narrativa que nos interessa, que é o ponto que a gente está agora. A OTAN está colapsando literalmente no que eu chamo do solo negro de Novorossia, para dar um certo charme na definição, que é verdadeiro, na verdade. Donetsk e o Donbass são cidades mineiras, o solo negro é riquíssimo, eles têm minérios, eles têm carvão, eles têm tudo. E sempre foi uma das bases econômicas, não só da União Soviética, como era da Ucrânia até 2014. A Ucrânia perde o Donbass, a Ucrânia não sobra muita coisa, a não ser algumas estepes de terra bastante rica, que já nem é mais deles, porque a BlackRock pegou tudo. Eles fizeram um acordo com o Kiev sob Zelensky e basicamente a BlackRock pegou tudo que vale de terras na Ucrânia para eles. E eles vão, entre aspas, em suas próprias palavras, sua própria terminologia, organizar a reestruturação da Ucrânia, em benefício, evidentemente, dos acionistas da BlackRock. Então, o mundo começou a mudar mesmo já em 2013 e 14, via a China, novas rotas da seda, e via o golpe 2014 na Ucrânia. Mas o mundo começou a dar a girada mesmo que conta em 2022, com essa decisão fatídica e muito bem pensada, ainda que a contragosto de Putin e do seu Conselho de Segurança. Ok, vamos dar um basta final agora, porque agora a gente tem cacife para segurar tudo que vem na sequência. E o que veio na sequência foi realmente absolutamente letal. Corte do SWIFT, com o fisco de pelo menos 280 bilhões de dólares ou euros de ativos russos que estavam especialmente na Europa, continuam confiscados, e agora eles querem roubar de vez. Uma decisão que está rondando nesses últimos dias, inclusive. O maior pacote de sanções da história da humanidade. E a Rússia resistiu a tudo. Por quê? Tinha uma política definida no topo, tinha uma presidente de Banco Central que é um urso duro de roer, porque a competência dela é extraordinária. Por mais que a gente discorde de políticas de Banco Central, eu vira na Bíblia um negócio impressionante. Ela conseguiu segurar tudo que foi jogado contra a Rússia, amainou e faz a economia russa crescer 3%, como cresceu nesse último ano, e vai continuar crescendo ano que vem, e virou a quinta economia do mundo por paridade de poder de compra. Quem é capaz de fazer isso? Um país soberano, um país que resolveu, na verdade não é lutar pelos seus valores, mas você ter o poder de fogo e o poder de bala de resistir ao império, sabendo que o império não tem uma margem de manobra tão grande contra você, se você é um país coeso,
de riquezas naturais extraordinárias como tem a Rússia e, evidentemente, com armamentos suficientes para deter qualquer coisa. A gente está falando de uma potência nuclear, hipersônica e militar também, de técnicas militares de vanguarda. O que o nosso amigo Andrei Martyanov, analista, na verdade tecnicamente, ele é azerbaijano, porque ele nasceu em Baku, só que ele é ex-soviético, ele é um azerbaijano ex-soviético. Mas, na verdade, ele é americano, ele tem passaporte americano, escreve em inglês e trabalha nos Estados Unidos. Mas ele conhece a Rússia por dentro, ele estudou na Academia Naval na época soviética, então ele conhece o desenvolvimento militar soviético desde os anos 60 e 70. Por exemplo, quando os russos testam mísseis hipersônicos, eles sempre falam, mas imagina, os caras estavam estudando, eles tinham os desenhos originais desde o fim dos anos 70, na época do Brezhnev, os caras já estavam estudando isso. Então tem uma sequência na história moderna da Rússia soviética, debacle nos anos 90, eras Putin com o interregno do Medvedev no meio, que tem um contínuo. E esse contínuo você vê em estados-civilização. Estado-civilização tem as subidas e as descidas da história, né? Tem as contingências da história, mas você tem uma linha mestra, como a China. A China, durante o maoísmo, teve coisas absolutamente inenarráveis também, mas tinha uma linha mestra. E quem percebeu isso depois foi Deng Xiaoping, que foi o cara que deu as bases para hoje, por exemplo, os chineses terem as rotas da seda globais. Começamos devagar, como ele dizia, vamos atravessar o rio pisando em cada uma das pedras, a gente escorrega da pedra, cai no rio, a gente volta e aprende. Não importa se o gato seja preto ou branco, contanto que coma os ratos. E isso tudo no senso chinês funciona à perfeição, porque é você aprender com os seus erros e você calibrar estratégias. E eles são mestres em recalibrar estratégias. E os russos foram muito bons em aprender dos seus erros nos anos 90, quando os Chicago Boys estavam transformando a Rússia a estrela do neoliberalismo e do capitalismo de choque. E estavam roubando a Rússia inteira. Tinha que vir alguém depois para sanear essa história e recomeçar a história russa em bases sólidas. Que é isso que o Ocidente não perdoa em Putin. Se Putin fosse um outro Yeltsin, perfeito. Mas Putin não. Putin é um soberanista, legalista, patriota e cujo objetivo é reerguer a Rússia como uma grande potência em benefício da maior parte da população possível. No fundo, não é uma democracia autoritária ou uma democracia soberana, como eles definem. É quase uma forma de socialismo na prática. Porque existe redistribuição de renda na Rússia, no sentido de que as classes médias não estão se empobrecendo. E quem ganha pouco, ou o proletariado russo, está ganhando melhor, tem um sistema de saúde cada vez melhor, a infraestrutura é cada vez melhor, em tecnologia de informação eles estão cada vez mais desenvolvidos, estão entre os melhores do mundo. Então, nesse sentido, é muito próximo do que Xi Jinping vem fazendo. Eu sei, em termos de você analisar o sistema chinês e Xi Jinping especialmente, não tem nada de socialismo como nós o conhecemos, ou marxismo como nós estudamos na escola. Não, é outra coisa. É muito engraçado. Os melhores analistas chineses fluentes em inglês, que transitam entre a China e o Ocidente, por exemplo, eles definem como socialismo com características chinesas. Porque é um sistema híbrido. A criatividade da China é usar ideias de ideologias ocidentais, sistemas ocidentais, até ideias neoliberais, mas eles retransformam para objetivo número 1, impedir um caos social. A paranoia absoluta de qualquer sistema chinês em mandarim chama-se Luan. Eles têm um pavor
atávico de Luan, tem que manter harmonia. E aí entra o taoísmo. O taoísmo é tudo sobre harmonia. E o budismo é impermanência, que no meio da impermanência você tem que manter harmonia. Isso só um Estado de civilização com 5.000 anos de história é capaz de driblar e coordenar todas essas contradições internas. E os chineses são mestres nisso. E ao mesmo tempo eles sabem jogar. E ao mesmo tempo eles não precisam doutrinar o planeta, como Xi Jinping fala o tempo todo. Escuta, a gente tem um sistema aqui que deu muito certo. Não é que a gente quer que vocês, na África ou na América Latina, no Sudeste da Ásia, façam exatamente como a gente. Vejam os nossos sucessos e aprendam dos nossos sucessos para desenvolver o modelo de vocês. Ou seja, não tem nada de doutrinário, isso é que é bárbaro. Assim como os russos não estão tentando vender o, digamos, modelo russo ou modelo putiniano para ninguém. Nesse sentido, não é que eles sejam isolacionistas. Eles dizem, olha, a nossa democracia soberana, que é a definição oficial do sistema Putin, que é um sistema muito pessoal. Isso foi desenvolvido basicamente por ele e por muito poucos ideólogos por trás. Não é o eurasianismo da década de 20 do século passado, isolacionista. Não é dizendo que o eurasianismo é superior à democracia liberal no Ocidente. Não, não é isso. Não, nós temos o nosso sistema que coordena tudo isso, junta tudo isso, mas em benefício do povo russo. Então, você vê se o povo russo está vivendo melhor agora do que vivia há 10, 15, 20 anos atrás, especialmente o início do milênio, está dando certo, em benefício da maioria da população. Com investimentos do Estado, não só nos grandes centros, mas nas regiões mais remotas. E quando a gente fala de regiões remotas na Rússia, é Ártico, é o extremo leste, é um voo de 9 horas de Moscou a Vladivostok, você chega sem estar no mesmo país. E eles são capazes de ver o big picture nessa história toda. É extraordinário. Como dois sistemas são extraordinários. E o fato de que eles agora estão em uma parceria estratégica é um fator para apavorar o poder hegemônico ainda mais. Porque na cabeça dos teóricos americanos, conter a emergência de um só na Eurásia, seja a Rússia, seja a China, a Turquia, o Irã, é fácil. Agora, você não tem como conter uma parceria estratégica dos dois principais atores da Eurásia ao mesmo tempo e trabalhando, discutindo tudo de importância geoeconômica, geopolítica e militar, inclusive trocando segredos militares. Não tem como. O que acontece? Bate o desespero, que é exatamente o que está acontecendo agora. A lógica da Ucrânia é a lógica do sistema americano desde 1945, guerras eternas. De 45 até agora deve ter passado o quê? Talvez 2 ou 3 anos onde os Estados Unidos não estavam em guerra com seja quem for. O problema é que eles apostaram errado desde o início do milênio. Eles apostaram numa guerra contra o Islã. Mais estupidez estratégica do que isso, só em apostar em uma guerra contra a Rússia. A história nos diz isso. Isso não é ideologia, isso não é opinião. Isso é um recorde histórico desde o século XVIII. É o que dizia o Bismarck, literalmente. Faça qualquer coisa, mas não provoque a Rússia. E os caras não aprendem história. Quando eu digo os caras, são esse complexo enorme, essa teia de aranha de think tanks, especialmente em Washington, mas tem outros fora, tem em Baltimore, tem em Los Angeles também, tem no Texas, mas é basicamente concentrado em Washington. E quando você vai ver os papers deles, parece que um cara redigiu todos os papers, que é sempre a mesma coisa. Contenção da China, como é que chama? Profundidade estratégica americana, blá blá blá. Basicamente a mesma história. Não podemos admitir a emergência de um competidor. Então, em termos de conter a competição dessa parceria estratégica, eles já perderam o jogo. E é o que mais... Ele enlouqueceu de novo? Não.
Desculpe. Aula de etiqueta de microfone. Ou seja, o estágio que nós estamos agora é ainda mais perigoso porque eles estão contemplando duas derrotas simultâneas, uma das quais já está delineada, estabelecida e será inevitável entre este ano e o ano que vem, que é agora morreu. Tem alguém mesmo. E quando você pronuncia a palavra mágica Novorossia, eles ficam loucos. Eles acham que é um código subversivo. Bom, o que está acontecendo no solo negro de Novorossia, eles estão começando a entender que é eu chamo de humilhação cósmica da OTAN. Você joga tudo que a OTAN tem de poder de fogo, Wunderwaffen, como a gente fala em alemão, né? Armas miraculosas, 500 mil, 1 milhão, sei lá quantos. Esse já é o 4º exército ucraniano que está lutando na Ucrânia. 3 já foram dizimados. E esse 4º é um exército de gente que muitos foram literalmente tirados do ponto do ônibus para servir no exército. É uma metáfora que até se aplica. Ou seja, o que isso significa do ponto de vista do Império? Não só a humilhação das ditas ordem internacional baseada em regras, como eles definem o sistema onde eles podem mudar a regra de um dia para o outro, a humilhação da OTAN e, ao mesmo tempo, a humilhação da União Europeia, que é o braço político da OTAN. Quem manda na Europa não é a União Europeia. É Bruxelas, mas é a OTAN. Isso é algo que tem que ser repetido praticamente todo dia, é um mantra. Como funciona o sistema financeiro, como funciona o sistema geopolítico internacional, especialmente ocidental? Washington, Bruxelas. Só que em Bruxelas tem uma gradação de 3. É a OTAN em cima, a União Europeia no meio e a Comissão embaixo. E a Comissão é que as políticas a serem implementadas são definidas pela Comissão. Essa vaca pode pesar quanto? A taxa que nós vamos cobrar em cima do queijo é quanto? É isso que os caras decidem. Em dossiês desse tamanho assim, em 15 línguas. Em cores diferentes. Quando você vai a Bruxelas e vê os corredores dos caras fazendo isso, fala, não é possível. O Kafka não foi fundo mesmo. Isso aqui é que é uma organização kafkiana por definição e desmesurada. Só no prédio da Comissão Europeia trabalham 33 mil funcionários. Nenhum eleito. Especialmente os comissários, que são os caras que mandam mesmo. Os caras abaixo da von der Leyen. Nenhum eleito. Ursula von der Leyen não é eleita. Esses caras é que regem a vida de um cidadão em Lisboa, em Firenze, na Hungria. É assim que funciona. E por isso que está havendo uma revolta de massa em diversos países europeus, quase simultânea. Quem deu o direito desses caras de legislarem sobre a nossa vida, inclusive nossa vida privada? Mas esse é o funcionamento da União Europeia que os americanos quiseram desde o início. O nascimento da União Europeia foi uma invenção americana, porque os caras que estavam controlando a União Europeia desde o começo, um alemão e 2 franceses, eram agentes americanos fundamentalmente. Ele está manifestando contra. Ele é um cão infiltrado pela União Europeia. Bom, então a gente vê esta humilhação se configurando na Ucrânia e, no meio dessa história, intervém o que a gente pode chamar um capítulo lateral das guerras eternas, mas que talvez seja o fulcro das guerras eternas, que é a guerra do projeto sionista contra a Palestina.
Esse é o X da questão, porque esse é um problema irresolúvel desde o final da Segunda Guerra. Desde a criação do Estado de Israel. Aliás, já começou desde a Declaração Balfour de 1917, na verdade, se a gente for lá nas raízes. Mas, na prática, desde a Constituição do Estado de Israel. E o projeto sionista sempre foi, na verdade, o extermínio da Palestina como um todo, que agora eles caíram todos os véus, e esse atual gabinete em Tel Aviv praticamente diz isso todo dia. Quem não foi exterminado aqui, quem não foi expulso, não tem saída. Vai ter que ir todo mundo embora ou todos morrem. Tem pouquíssimos analistas ocidentais com credibilidade são capazes de dizer isso abertamente. Um deles é o nosso amigo Alistair Crook, em inglês, ex-agente do MI6, ex-diplomata, teve que trabalhar com Tony Blair no Oriente Médio, conhece o Oriente Médio de ponta cabeça, o que a gente chama de Oeste da Ásia, que é a denominação correta. E o Alistair agora finalmente está falando isso diretamente em cada um dos seus artigos semanais e em cada podcast que ele faz. Só vai ter duas possibilidades de Estado. Ou um Estado palestino ou um Estado zionista. A solução dos dois Estados acabou de ser assassinada nesses últimos meses. Como o mundo árabe, o mundo islâmico, o sul global, a maioria global, ou seja, todos nós, fora o Império, vão reagir se o projeto sionista de um Estado sionista finalmente predominar na região. Ou seja, é uma garantia de uma guerra eterna do mundo inteiro, praticamente, contra o Estado de Israel e o projeto sionista. A impossibilidade prática do Estado palestino é mais do que visível, não só você olhando o mapa, como na equação de poder e na equação de armamentos. E no fato de que o projeto sionista é apoiado diretamente, como vocês podem ver todo dia, pelo sistema americano como um todo. Não é só a Casa... Não, é a Casa Branca, é o Congresso, é a CIA, é o Pentágono, é o Conselho de Segurança Nacional, são os think tanks, a mídia, tudo. Ou seja, esse impasse do ponto de vista global e do ponto de vista de surgimento do mundo multipolar é o empecilho supremo. É impossível você criar um mundo multipolar quando você tem um câncer político como esse no centro do que será uma nova realidade. Ao mesmo tempo, os russos e os chineses, eles... Bom, mas essa não é a nossa guerra, o que é verdade. É algo que você escuta em Moscou, por exemplo. Eles falam, não, a nossa guerra é na Ucrânia, a nossa guerra é contra a OTAN. Embora eles estejam prestando atenção a tudo que acontece no oeste da Ásia. Tanto assim que eles apoiam, eu diria mais indiretamente, sutilmente, diplomaticamente, o que a gente chama de eixo da resistência. Eixo da resistência basicamente é todas as facções na Palestina, não é só Hamas. Hamas, a Frente de Liberação da Palestina, isso é tudo. Síria, como um todo, o governo sírio e milícias que atuam na Síria. Hezbollah, evidentemente. Todas as milícias do Iraque têm Hashd al-Shaabi, as diversas milícias do Iraque devem ter pelo menos 8 a 10 diferentes. E os nossos heróis hoje, não só nossos, mas os heróis do mundo multipolar hoje, Ansarallah, os Houthis do Iêmen. E isso a gente tem sempre... Por que os Houthis do Iêmen, de um dia para outro, viraram John Lennon maior que Jesus Cristo na época, né? Hoje, os Houthis são maiores do que Jesus Cristo em boa parte do planeta. Por quê? Eles tomaram uma atitude estratégica que foi suficiente para quase virar o jogo de ponta cabeça. Que é, ok, o Estreito de Bab el-Mandeb e o Mar Vermelho, esse pedaço aqui a gente controla o mar. Então vai passar quem a gente quer que passe. E quem estiver apoiando os genocidas não passa. Os americanos tentaram tudo, tentaram coalição, bombardear áreas do Iêmen que eles nem sabem se tem alguma coisa. Os europeus tentaram coalição europeia, nada funcionou. E não vai funcionar. Porque nesse caso,
digamos, a força moral, espiritual, religiosa e humanitária dos Houthis do Iêmen num mundo como esse em desagregação, é um negócio tão forte que eles foram apoiados pelo planeta inteiro, e esse jogo de espelhos voltou para eles ficaram ainda mais fortes. Eles têm um primeiro-ministro que fala abertamente: olha, a gente está lá por razões humanitárias, morais e éticas, defendendo o nosso povo, entre aspas. Não é que eles estão defendendo iemenis, eles estão defendendo os palestinos que fazem parte do mesmo povo. Ou seja, essa noção de empatia é algo absolutamente incompreensível para o Ocidente. O que os torna ainda mais, a sua raiva impotente se amplifica ainda mais. Então a gente tem um império perdendo uma guerra na prática, no, digamos, leste da Europa, mas já parte da Eurásia, e perdendo na prática também via o seu apoio, o seu apoio direto e também indireto no oeste da Ásia. Contra, eu dei talvez um salto conceitual, no sentido de que eixos da resistência não necessariamente precisam ser enormes regionalmente. Então é possível você comparar o espírito de eixo de resistência de batalhões de cristãos ortodoxos no Donbass com o eixo da resistência xiita no oeste da Ásia e com o eixo de resistência negro africano no oeste da África, na África francófona. E aí, talvez para terminar essa primeira explanação de 200 horas, onde entra o Brasil. Será que vai haver um eixo de resistência liderado pelo Brasil contra a interferência do Império no futuro talvez a grande potência do Hemisfério Sul, que é aqui? Bom, então eu deixo essa questão no ar para vocês, tá?